Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, internautas. Hoje, sexta-feira, dia 27 de julho, estamos no final do mês, as férias estão acabando, mas nós estamos aqui firme aqui no Hora Marcada com Roberto Ferrari, procurando trazer cada vez mais pessoas interessantes, com assuntos interessantes para vocês. E eu espero que vocês gostem do programa de hoje e que interajam bastante com a gente. Antes de sair para a balada, ou antes de sair para tomar aquele chopinho aí, assista o meu programa, que vocês vão gostar. Hoje eu tenho aqui os professores Saul Cordeiro e Vera Guerra, da ONG Educadores em Foco. Boa noite, Saul. Boa noite, Vera. Boa noite. Boa noite, Roberto. Então tá ótimo. Como é que vocês estão se sentindo aí no final desse mês de julho, quando tá voando? Olha, Roberto, é uma situação assim incomum, né? Porque a gente está voltando agora, pensando nas aulas, pensando nos alunos, pensando em educação. A gente fica esses dias parados, né? Dá uma respirada e agora a gente volta novamente para falar de educação, respirar de novo, conviver com os nossos alunos, ter o nosso dia a dia, né? Então, tá ótimo. É gostoso poder ouvir falar ainda professores que falam que tem esse prazer todo em ensinar, em poder conviver com os alunos, quando que na maioria eu acredito que em diversas condições aí até não gostam tanto de voltar em virtude do problema de violência que nós vamos tratar aqui em algumas escolas públicas e violência na sociedade no geral. Saul, eu queria que você falasse um pouco para os internautas, falasse um pouco da sua carreira, quem é o Saul, falasse a formação, e fiquei sabendo até que você já foi árbitro de futebol, que você já me contou isso aí, eu queria que você falasse até um apanhado geral. Então, Roberto, bom, a gente tem que começar porque você sabe que a gente não é mais criança, né? Já passamos muitos anos aí, trabalhando, convivendo. Eu fui realmente árbitro de futebol da Federação Paulista, apitei muitos jogos, passou de 1000 jogos, né? Apitei bastante jogos de futebol realmente. E trabalhei muito na indústria, mas eu me encontrei mesmo foi na educação. Então a educação foi o meu pontapé inicial. Então eu tenho a formação de professor de história, professor de geografia, tenho pedagogia, sou mestre em educação, né? E na educação a gente teve muitos cargos, né? Fui professor, diretor, vice-diretor, trabalhei nas diretorias de ensino, enfim, a gente fez assim um apanhado geral, né, nesse tempo que nós trabalhamos em educação. Você só trabalhou em escola privada ou pública? Eu trabalhei nas duas. Eu trabalhei na escola pública, eu trabalho até hoje, e também trabalhei na escola privada, né? Então, na escola privada eu fui até coordenador, né, pedagógico. E na escola pública eu fui tudo, né, quase tudo. Fui diretor, vice, tive um monte de cargos. Eu queria que você falasse para os internautas qual é que é a diferença assim, de estrutura entre uma escola pública e uma escola privada. Se existem escolas públicas que apresentam uma estrutura equivalente a uma escola privada ou se a diferença é muito latente? Muito grande, aliás. Olha, as escolas públicas, vamos nos deter inicialmente nas escolas públicas estaduais do estado de São Paulo, né? Então, o que acontece? Se você for comparar uma escola pública do estado de São Paulo com uma escola privada, é uma estrutura totalmente diferente. Por quê? Porque na escola pública, a realidade é outra, a vida do aluno é outra, a proposta de vida é outra. Na escola particular já é diferente. Por quê? Porque na escola particular as pessoas se envolvem diretamente. Então, não existe aquela heterogeneidade que na escola pública tem. Na escola particular, normalmente,
as pessoas são mais homogêneas, um poder aquisitivo um pouco melhor, uma condição um pouco melhor, né? Então são pessoas mais ou menos, direto ou indiretamente, de um mesmo nível. Na escola pública não, tem essa questão de ser heterogêneo. São pessoas de outros estados, outros costumes, outros hábitos e outros poderes aquisitivos. Então a diferença está aí. Então tá ótimo, Saul. Agora eu não posso esquecer da minha amiga Vera, que ela, por enquanto, não falou nada. Eu vou querer ouvir um pouco dela, sobre a vida dela, a carreira dela, e que ela desse um apanhado geral nisso aí pra gente. Eu sei que não precisa ter vergonha, porque é normal a gente estar aqui na frente, aqui é um bate-papo. Então pode falar à vontade. Fica, o microfone é seu, a casa é sua, pode falar. Então, meu nome é Vera, eu sou formada em Pedagogia e Letras, estou no Estado há mais de 30 anos, né, exercendo a função de professora, e também fui conselheira tutelar por 7 anos em São Bernardo do Campo. E agora a gente está aí com a ONG Educadores em Foco, que também é na área da educação. Por falar em conselho tutelar, foi bom até que você mencionou isso, eu queria que você desse um apanhado para os internautas sobre a condição das crianças que entram no conselho tutelar. Na parte de agressividade, de violência, ou se tem muita criança que é abandonada, como é que funciona isso? Geralmente a gente recebe denúncia, né, que a criança está sendo maltratada, aí a gente vai até a casa fazer uma visita, ou então a própria família procura o conselho tutelar para alguma coisa. Ela quer alguma coisa do conselho. Agora, uma dúvida. O conselho tutelar, ele também responde por essas crianças que vão cometer um delito qualquer? Primeira vez vai lá, roubou uma comida, um negócio, e chama o pai, e o pai encaminha, vai para o conselho tutelar, como é que funciona? Quando a criança ela está sozinha, aí o conselho tutelar tem que estar acompanhando. Aí a gente chama a família, e a partir do momento que a família chega, aí a família toma conta da criança ou do adolescente. Entendi. Mas em primeira mão, o conselho é que acompanha. É o conselho que acompanha. Isso. Agora, Saul, vamos conversar um pouco sobre a sua ONG, Educadores em Foco. Eu estive lendo um material da ONG do Saul, aliás, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Saul umas outras vezes. E eu queria que você desse um apanhado geral sobre a sua ONG, e a gente vai aprofundar um pouco essa conversa aí, para poder mostrar que existe gente ainda no Brasil, ainda que pensa em alguma coisa boa para esse país, tentar encaminhar essa parte de educação, tentar preservar isso aí para a população. Bom, Roberto, nós, né, eu e a Vera montamos essa entidade, nós começamos em 2008, é uma entidade que é relativamente jovem, se comparado com outras entidades que existem aí no Brasil, né? Nossa entidade chama realmente Educadores em Foco, é uma entidade voltada à educação, é voltada a professor, a comunidade, a jovem, a adulto, enfim, a todas as pessoas que se importam com a educação, se importam com a natureza das pessoas. Por quê? A saída para o nosso país, não adianta falar, todos podem falar o que for, passa pela educação. A nossa entidade visa justamente isso. A nossa proposta inicial é humanizar a educação. E como se faz para humanizar a educação? Não é difícil. Inicialmente, é fazer com que as pessoas se respeitem mutuamente. Então, você vai fazer um ambiente de respeito ao outro, um trabalho de não agressividade, que é o que a gente vê na sociedade, né? A gente sabe que a escola hoje, ela é uma extensão da sociedade. Então, você vê falar de muita coisa de violência dentro da escola, mas se você olhar, é o que ocorre na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? Inclusive, eu tenho certeza que a violência, ela começa dentro de casa. Quando o filho vê o pai bater na mãe, ou vê discussão, ele vai absorver toda essa parte de violência e ele vai carregar para o ambiente que ele convive mais durante o dia, que é na escola, com os amigos, vai se tornar uma pessoa violenta. Exatamente. É aí que nós temos aquele problema do bullying, nós temos aquelas questões em que hoje você vê que tem gangues dentro de escola, existem horas marcadas até para se agredir. Parte exatamente, Roberto, você pegou o ponto crucial.
começa dentro de casa. E aí a coisa vai se degringolando de uma tal maneira que vai para a escola e aí acaba caindo realmente na nossa sociedade, é onde todos sofrem. A nossa entidade visa justamente fazer isso. Nós fazemos visitas dentro de escolas, damos palestras para professores com a questão da humanização. Nosso tema inicial é esse. Nós levamos também médicos, profissionais, né, de saúde, porque nós sabemos que o profissional de educação, ele muitas vezes não tem tempo, às vezes desconhece o tratar com a ferramenta dele. A ferramenta do professor é a voz, né? Então ele às vezes não sabe tratar dessa ferramenta. Então o que acontece? À medida que ele vai tratando dessa ferramenta, nós levamos profissionais para orientar, como fonoaudiólogos, levamos ortopedistas, porque o professor também tem muito problema de coluna, principalmente professor de 1ª a 4ª série, enfim. Então nós fazemos esse trabalho também. E também fazemos trabalho com jovens, né? Certo. Saul, explica um pouco para os internautas esse processo aí da ONG, que além de toda a parte de saúde que você acabou de citar, que é a parte de fonoaudiologia, ortopedia e tal, que tipo de projeto que vocês desenvolveram para a população com o auxílio dos educadores? Vocês têm algum projeto, alguma coisa que vocês já fizeram para a população? Não sei se já... Olha, nós temos, na verdade, lá nós somos da região de São Bernardo, né? Estamos vindo agora aqui para São Paulo. Evidente que nós não vamos nos deter somente em São Bernardo e São Paulo, nós queremos ir para todos os locais, Osasco, Cotia, interior de São Paulo, enfim, né, que, como eu disse, nós somos jovens, né, ainda a nossa entidade jovem, nós não somos tão jovens, mas o pessoal é mais jovem, né, então a entidade é jovem, e nós temos o projeto, nós temos o CMDCA lá em São Bernardo, que o CMDCA é uma certificação que é dada para entidades que fazem trabalhos com jovens. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho que o pessoal chama de fora do período, né? Então, o nosso trabalho lá em São Bernardo, na escola pública estadual, porque nossa entidade ela não visa muito a escola particular. Nós visamos mais a escola pública, tanto estadual quanto municipal, de qualquer município. Né? Então, não precisa ser escola estadual para a gente ir. Não, pode ser uma escola municipal de Osasco, por exemplo. Podemos vir? Sim, não tem problema nenhum. Né? E qual o nosso trabalho que nós fizemos com esses jovens? São jovens que tinham dificuldade de receptividade, porque, veja bem, o trabalho de conviver com o outro, né, é um trabalho difícil. Por quê? Porque hoje em dia o nosso jovem ele tem muita dificuldade de ter relacionamento com o outro. Daí o grande problema de relacionamento. Aí vem uma pergunta, será que essa dificuldade de relacionamento também não é um pouco advindo por causa do computador? Porque o computador é uma ferramenta maravilhosa. Ele ajudou a humanidade ela cresceu, desenvolveu, descobriu muitas coisas com o auxílio do computador. Mas ao mesmo tempo, as relações humanas foram um pouco deterioradas, você não acha? Eu acho que isso é um fator, olha, isso aí que você falou é crucial. Na verdade, a criança hoje, né, ele começa assim, ele começa ficando sozinho vendo a televisão. Posteriormente, ele cria um pouco mais de entendimento, começa a ficar sozinho, brincando com o computador. E os pais, como não têm muito hábito, porque na verdade... Você falou uma verdade, o computador ajudou muito a humanidade, mas os pais, né, não têm muito contato com o computador, não sabem como dosar isso com o filho. Então o que acontece? Ele fica uma pessoa solitária e muitas vezes acontece isso que você está falando. Inclusive, eu já reparei que em certos lares que tem pais mais jovens, pais da era da informática, vamos dizer, especificar assim, fica o pai no computador, a mãe no computador e o filho no computador. Ninguém conversa com ninguém. Está todo mundo focado ali na rede social ou focado na internet com outros tipos ou no YouTube, ou no Google, ou qualquer questão. A parte do convívio, da conversa, está se tornando cada vez mais escassa. Por quê? Porque as pessoas, como o Saul bem disse, elas não têm a medida exata da dosagem do computador num ambiente familiar. Exatamente. E aquele conselho que o pai dá, aquele diálogo que tem com a família, né, não existe.
Então, antigamente, não sei se é da sua época, mas aos domingos a família toda se reunia para almoçar junto. É bem da minha época, sim. Exato, na minha também. Mas hoje em dia já não acontece mais. Por quê? Um está no computador, o outro está vendo a televisão. Outro está no videogame. Outro está no videogame. Enfim, o que acontece? Então, essa união de família, ela fica truncada, vamos dizer assim. Então, mas isso ocorre por quê? Porque hoje em dia já tem pai que está dosando a televisão no filho, né? Hoje em dia já tem isso. Mas antigamente não se tinha. Então o que acontecia? O filho ficava horas vendo televisão. Resultado, ia mal na escola. Então o que acontece? Eu creio da seguinte forma, que um dos fatores que vai ser preciso realmente é não cortar a tecnologia, muito pelo contrário, mas saber como dosar ela perante o nosso jovem. Isso é um negócio importante. E Vera, e sua opinião sobre esse assunto, qual que é? Eu acho que a mãe e o pai tem que estar sempre acompanhando o filho, né, a filha ali no computador, não deixando ele ficar horas e horas ali, porque isso atrapalha mesmo. A gente sabe disso que é muito complicado, né? A criança ficar ali o dia inteiro no computador ou o dia inteiro vendo televisão. Inclusive, eu não sei qual a sua opinião, porque eu sou um cara antigo, né? Eu sou um cara antigo com meus cabelos brancos, eu sou um cara bem antigo, mas tudo bem. Mas eu não sei qual a opinião do Saul, mas eu, particularmente, eu gosto de livro. Adoro livro, tanto eu sou escritor, sou poeta, mas eu gosto de livro, de pegar o livro, folhear o livro e ler. E-book é uma criação moderna que para algumas pessoas vai bem. Agora, para uma grande parte das pessoas, não é a mesma coisa que um livro. O que você acha dos e-books? Olha, isso que você falou é uma questão interessante. Porque é uma novidade, é um negócio bom, né? E ao mesmo tempo é de difícil adaptação, da minha maneira de ver, para muitas pessoas, inclusive até para muitos jovens. Porque você sabe que tudo é uma questão de hábito. Né? Você sabe que nos dias de hoje estão se eliminando o papel praticamente, né? Está sendo eliminado mesmo. Está sendo eliminado o papel. Então você vê hoje esses grandes jornais aí, está querendo até dar tablet, né? Como forma de assinatura, justamente para eliminar a questão do papel. Tem agências bancárias que já nem te dá mais aquele extratozinho impresso. Então, o que acontece? Nós estamos andando a largos passos para isso, mas a nossa adaptação vai ser, olha... Agora, só vou colocar uma situação que estão eliminando o papel, o mundo moderno, a tecnologia. Só que imagina uma coisa, você tem todos os seus contatos no celular ou no Outlook no computador. Aí dá um problema no celular e tem que formatar o HD porque deu um pau lá, você perdeu tudo. E o papel vai aonde? Mas essa aí justamente é a questão crucial. Mas você sabe que conforme vai passando o tempo, vai se desenvolvendo tecnologias de tal maneira... Olha, se você parar para pensar, antigamente, as redes de computador, quando o pessoal, principalmente em dia de pagamento de indústria, as redes de computador, principalmente dos bancos, caía direto. Você pode reparar que hoje já deu uma melhorada. Então eu acho que a questão aí passa por uma questão até de se desenvolver uma tecnologia nesse sentido, viu? Eu quero que vocês, ou você ou a Vera, comentem um e-mail que acabou de chegar, do Vando, tá? Eu vou ler o e-mail para vocês e queria um comentário. Acho que desunião ou até todos esses problemas que nós estamos aqui relativos à violência familiar e outras coisas, é por falta de cultura dentro das escolas. A família pode influenciar sim, mas a educação está na escola, pois muitas famílias hoje não têm estrutura como no passado. Acho que o computador não é o verdadeiro culpado pelas uniões e conflitos sociais. O que você acha? Bom, então vamos entender, vamos dividir, o Vando, porque as pessoas não entendem. Primeiro, educação é uma questão de berço. Tá? A gente fala de educação, mas a escola ela serve para orientar. Quem tem que dar a educação são os pais. Tá? A educação é questão de berço. Se você não tem orientação na tua casa, já começa por aí. O que a escola faz? A escola ela faz o seguinte, ela orienta, ela ajuda e ela constrói conhecimentos.
Tá? Desenvolve alguns hábitos, sem dúvida alguma. Mas, se você tem na sua casa uma família desestruturada, a dificuldade fica muito maior. Tanto que é assim que a gente vê na escola pública uma exigência muito grande do professor, e eu acho que realmente tem que se exigir, mas está se pedindo coisas que a escola e o professor não tem como. Então, a escola tem que fazer sim, eu acho que precisa se ter um trabalho na escola, mas é preciso entender que escola não substitui família. Agora, só permitindo uma parte, eu quero comentar o último trecho da mensagem do Vando. O computador, ninguém disse que o computador é o responsável pela desunião familiar. O que nós colocamos aqui é que o computador é um dos fatores que pode provocar uma certa desunião, por uma questão de mau uso dentro de casa. Ninguém aqui falou que tem um computador de casa, isso é retrógrado falar um negócio desse, porque o computador é o futuro. Então, o que nós colocamos, Wanda, é o seguinte, que tem que ter uma certa disciplina para se usar o computador dentro de casa, senão as relações familiares vão ficar enfraquecidas, vão ficar sem estrutura, e daí vem todo aquele complemento que o professor Saul falou das escolas, que as crianças chegam na escola meio sem orientação. Eu só vou ler, antes do intervalo, eu só quero ler o e-mail complementar do Vando, que ele fala o seguinte, é por experiência própria, ele dei aula na FEBEM durante 5 anos. O que vai salvar as crianças de hoje é a cultura nas escolas, como a dança, o teatro e todos os tipos de arte. O que você acha? Sim, a questão paradidática, que é o que ele está falando aí, porque, na verdade, a escola é dividida em 2 partes. Você tem a questão que é realmente a educação em si, que é a matéria, que é a parte pedagógica, que é o que ele vai ser cobrado no futuro, e tem a parte paradidática. Qual é a parte paradidática? A parte paradidática é justamente essa, que você desenvolve a dança, você desenvolve a pintura, você desenvolve a arte. Isso faz com que o jovem, ele desestresse, comece a ver a vida de outra maneira. Sem dúvida alguma, isso é um fator importantíssimo. Mas é preciso entender também que as matérias curriculares é o vital para esse aluno. Não adianta a gente querer substituir, tá, por dança e arte, sendo que o que ele vai ser cobrado no futuro e a profissão dele vai ser das matérias pedagógicas, as matérias realmente do que é do programa, né? Então eu acho assim, a educação ela é uma questão complexa, não é um negócio tão simples, porque a educação se baseia em professor, se baseia em família e se baseia principalmente no aluno. Então, são todo um fator para ser construído isso daí. Não é tão simples assim. Eu vou deixar para depois do intervalo, para ler o e-mail que chegou agora da Ana, e eu agradeço a audiência de vocês e vou chamar um intervalo e voltamos daqui 2 minutinhos. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Ventos da Paixão, um livro com poemas inspirados, tralhados com esmero, com uma clareza e fluidez admiráveis. Seus poemas em versos brancos estão sintonizados a elementos da natureza, consoantes com a mais pura tradição dos poetas românticos, onde o ser amado assume o papel central e detém nas mãos o destino de 2 vidas. Ventos da Paixão, de Roberto Ferrari, o poeta do amor.
Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Voltamos para o Hora Marcada com Roberto Ferrari aqui. E para você que está chegando agora na TNI Brasil, nós estamos aqui com o professor Saul e com a professora Vera. Está muito interessante a nossa conversa, mas como eu havia prometido no final do bloco passado, eu vou ler o e-mail da Ana e queria um comentário da Vera. Eu gostaria de saber, a Ana está perguntando, o que você acha de livro feito pela internet e qual a sua opinião sobre isso, se é comodismo das pessoas, livros de books, esses livros de internet. Você acha que é bom, não é? Eu acho que é bom. Eu acho que tem que ter, sim. É uma coisa nova aí para a criança e para o adolescente. Mas não substitui o livro impresso. Não, não substitui o livro didático. E nem o livro, não só didático, mas um romance, um livro de poesia. Não. Inclusive, eu quero fazer um comentário antes de continuar, a respeito do que o Daniel não, aquele outro rapaz, o Vando, tinha comentado sobre ter arte, dança, vários tipos. Eu acho que isso, como bem disse o professor Saul, é muito importante. Lógico que isso tem que ser extracurricular. Então, nós temos que criar, nós que somos escritores, artistas plásticos, poetas, temos que criar uma identidade com a sociedade para provocarmos nesse país uma revolução cultural, que tem que começar pela base, para aí, quando chegar lá em cima, daqui a alguns anos não vai mais existir corrupto nem nada, porque isso é uma questão de cultura também. Enquanto a cultura não mudar, nós vamos continuar tendo casos aí de extravio de não sei quantos milhões de INSS, o cara que compra voto do outro, etc. E coisas mais que o Brasil está cansado de saber, e para quem assiste aquele canal Viva de TV a cabo e assistir o programa, a reprise daquele programa lá, Vivo Gordo, vai ver que há mais de 20 anos atrás, as piadas eram as mesmas que hoje. Se você pega ele para passar hoje, é a mesma coisa, a corrupção era a mesma, o desvio público era o mesmo, era tudo igualzinho, não mudou nada. Para mudar tem que ter uma revolução cultural, você não acha, Saul? Eu acho, inclusive, o que você está falando é um negócio interessante, porque na verdade só muda-se os nomes, porque até os termos de corrupção são os mesmos. A diferença está que hoje me parece que estão se divulgando mais, naquela época se divulgava menos. Né? Hoje a gente sabe muito mais das coisas, vê mais, né? Ouve-se falar mais, não que a impunidade seja, né? A gente sabe que está existindo, mas punidos mesmo é difícil você achar, né? Eu quero, Saul, antes de nós continuarmos aqui interagir com os internautas, está muito interessante hoje, porque tem bastante e-mail, tá bem legal. Eu quero que você fale um pouco do seu projeto da creche, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, e que várias outras pessoas, se tivessem condição de fazer o que o Saul e a Vera estão querendo fazer, pela ONG deles, seria maravilhoso, estaria ajudando a sociedade de várias maneiras. Então, eu só vou falar um pouco da creche dele e o que ele está precisando para viabilizar esse projeto. Eu acho que todo mundo, de coração, devia dar uma mão para ele, inclusive ele vai deixar aí os contatos dele para que as pessoas mandassem qualquer coisa para colaborar, para ajudar esse projeto a sair do chão. Pode falar. Bom, Roberto,
Bem, como bem você disse, realmente nós estamos montando um projeto, né? Uma creche, né? É aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, em São Mateus, Zona Leste, né? Para quem não está no estado de São Paulo, para dar uma ideia, né? Para quem não está não está no estado, ou mesmo não está na cidade de São Paulo, é uma região carente, né? E como nasceu esse projeto creche? Esse projeto creche visa, na verdade, aquela mãe trabalhadora que não tem condições, precisa trabalhar, mas não tem condições de deixar com ninguém. Por quê? Porque um filho, por mais que não queira, uma pessoa que vai olhar, ela cobra em média aí dos 300, 400 reais por mês. E muitas das vezes essas mães não têm condições de pagar isso. Então, nós estamos montando, sim, uma creche visando principalmente a mãe trabalhadora, aquelas pessoas que realmente necessitam, né, para que elas possam deixar seus filhos e trabalhar com tranquilidade. Porque muitas vezes também deixa na casa de um vizinho, deixa na casa de um parente, às vezes, e não tem aquela confiança. O nosso projeto creche, ele é um projeto que visa crianças de 0 a 3 anos. Quais são as nossas dificuldades? Nós já arrumamos o prédio, né? Conseguimos pegar o prédio, mas nós temos dificuldade porque nós temos a necessidade de reformar isso daí. E nós não temos nenhum apoio do poder público de nada, muito pelo contrário. O poder público tem a necessidade da creche. Só que, por uma questão de política educacional, ou mesmo de espaço, ou de condições, ele hoje não está em condições de fazer isso. Então, a nossa entidade, que chama Educadores em Foco, como eu disse para vocês, é uma entidade de professores, voltada a professores, mas também à comunidade, né? Então, nós estamos montando essa creche visa pegar de 80 a 120 crianças, né? E nós realmente estamos precisando de ajuda. Se você puder doar em dinheiro, a gente agradece, porque a gente precisa de pagar a mão de obra, né? Se você puder doar em material também de construção, nós também estamos aceitando, entendeu? Nós vamos já deixar aí para a semana que vem já o número da nossa conta bancária, vamos deixar também no sistema de PagSeguro, você não precisa nem ir no banco, você mesmo pode depositar diretamente pela própria internet. Enfim, se você puder nos ajudar nesse sentido, nós agradecemos. Nós não somos nenhuma entidade voltada à religião, né? Nós somos uma entidade laica, mas nós visamos, sim, ajudar essas mães. Por quê? Porque essa medida que a gente está tomando também é humanizar. Vamos pensar numa coisa. Quantas pessoas dessas que têm problemas de pedofilia ou coisa nesse sentido, não foram abusadas no passado? Muitas vezes porque os pais não tinham com quem deixar os filhos, enfim, uma coisa não justifica a outra. Mas, se a gente puder evitar, puder ajudar, se você que está me vendo, se você que está me ouvindo, puder nos ajudar nesse sentido, você pode ter certeza que nós vamos colaborar nesse sentido. Não é verdade, Vera? Isso. Agora, eu vou dar sequência, eu queria só enfatizar que a partir, provavelmente, daqui uns 10 dias, semana que vem, ou no máximo uns 10 dias, lá no Facebook eu vou estar disponibilizando no meu perfil e no perfil do grupo do You and I, o acesso a essa página do Saul e da Vera, onde vocês vão poder colaborar. E realmente, o que eu falo, todo mundo fala de amor, fala de paz, disso, daquilo. Eu quero ver na prática. Eu quero ver quem tem amor no coração para chegar lá e falar, não, eu vou doar 20 reais, eu vou doar 10 reais, não precisa nem sair de frente do computador, vai clicar no botão, entrou no PagSeguro, doou. Então, isso sim é compartilhar o amor e é viver irmanamente, é querer que a sociedade melhore como um todo. E não falar, não, eu compartilho amor, deixa passar. Isso, eu só vou falar que eu vou colaborar e não vou. Isso não funciona. Pense nas 120 crianças que eles vão estar ajudando e quem sabe lá para frente não vai ter uma outra creche, outra coisa. São iniciativas pessoais que levam a gente para um futuro melhor. Agora vou continuar com as perguntas. Tem a pergunta aqui do Daniel. Pergunta não, o comentário dele. O Daniel, boa noite, Daniel. Boa noite, Minas Gerais. Vou ler aqui o seu e-mail, vou ter o comentário aqui do Saul. Ele quer saber qual a sua opinião sobre educação e sobre os pais explicarem, se funciona os pais explicarem sobre as drogas e se na escola é dado continuidade a isso.
tá? Principalmente nas cidades de pequena população. Se você acha que isso aí tem que ser expandido geral no Brasil para ver se a gente combate esse vírus da droga aí. Bom, Daniel, eu vejo da seguinte forma. A família, ela é a peça-chave de tudo. Não adianta nós falarmos que não. Aí a gente fala assim, todo mundo pensa em família, às vezes, sendo o pai, a mãe. Não precisa ser pai e mãe. Pode ser um avô, um tio, uma pessoa que interessa. Porque o importante hoje em dia, a família, tanto que hoje em dia, nas escolas públicas, se comemora o Dia da Família. Por que se comemora o Dia da Família? Porque justamente é necessário a experiência de uma pessoa mais velha para orientar. A escola, ela realmente tem programas, sim, que fala sobre drogas, né? Fala sobre drogas, orienta os jovens, sim. Mas é evidente que a peça fundamental é a família. Evidente que aí tem muitas pessoas que falam, não, mas santo de casa não faz milagre, eu falo com meu filho, ele não me ouve. Não, você vai insistir sim, e ele tenho certeza que ele vai te dar alguma resposta nesse sentido. A grande dificuldade, principalmente do nosso jovem, é que ele não tem experiência. E hoje em dia cai naquilo que eu e o Roberto estava comentando agora, que o diálogo em casa está diminuindo. Então, essa falta de diálogo em casa é que faz com que, muitas das vezes, não sempre, mas muitas vezes, isso atrapalhe, né, esse desenvolvimento. Em se tratando de pequenas ou grandes cidades, né, se fazer um trabalho nesse sentido, os governos normalmente costumam fazer. Nas cidades menores, fica muito ao encargo das prefeituras. Como elas têm uma certa dificuldade financeira, né, então elas muitas vezes não têm, né, uma grande estrutura. Mas, usualmente, o próprio professor, a própria estrutura da escola, ela dá uma orientação a respeito da questão das drogas. Eu só quero fazer um complemento nessa posição aqui do Saul. A droga é o grande vício da humanidade. E quem segue pelo caminho da droga tem dois finais. Ou o cara vai acabar sendo tratado numa clínica e talvez não tenha recuperação, ou o cara vai acabar no caixão, ou porque consumiu droga demais, ou morreu na mão do traficante. Então, o que tem que ser passado para a juventude hoje, para aqueles que acham que mexer com vender droga, comprar droga, fazer, que vai deixar o cara andar, ficar rico, sair com um montão de menina, andar de carro não sei o quê, isso é pura ilusão. O que funciona é trabalho, estudo, educação, não é, Saul? É verdade. E essas pessoas, normalmente o traficante, o que ele faz para iludir o jovem, né? Eles veem a ideia da droga como uma coisa de modernidade. Então o que acontece? Ele vira e fala, não, isso aí é coisa moderna, hoje em dia a droga é um negócio que todo mundo usa, você não vê aí muita gente usando. Então eles vendem a ideia de que a droga é uma questão de modernidade. Nós estamos num mundo moderno, todo mundo tem que usar droga. E isso é um grande erro, uma grande falha, né? Nós estamos, olha, a audiência está boa, nós estamos recebendo muitos e-mails aqui, então não vai dar para eu ler todos. Mas eu vou ter que escolher aqui, eu vou pegar um e-mail aqui da Patrícia e ela está falando o seguinte: oi, o meu nome é falso. Uso drogas há 2 anos e comecei dentro das escolas públicas. O que você pensa sobre educação e medidas contra isso nessas escolas? E meus pais não sabem. Minha mãe sempre me ensinou sobre isso, mas por causa de amigos entrei na droga. O que acontece é o seguinte, a escola pública, como não somente a escola pública, tá? Você está falando da escola pública que talvez você tenha estudado nela, né, Patrícia? Mas a questão, na escola particular também tem. Não é só na escola pública, não. Tá? O que acontece é que a escola particular ela tem dono. Então, a divulgação de que pessoas se viciaram dentro da escola particular é menor. Mas é uma situação que é muito parecida. Evidente que na escola pública, o próprio traficante, a própria pessoa que trabalha, que vende essas drogas, está mais presente, né? Agora, existe toda uma política, existe sim uma orientação. A televisão cansa
de falar, né? É um negócio que chega a ser até exaustivo. Existem peças teatrais, existem, enfim, todo um fator em cima da questão da droga, sim. Né? Eu acho que hoje eu acho muito difícil o jovem simplesmente dizer assim: olha, eu não sabia dos efeitos da droga, eu não sabia que a droga ia me fazer mal, porque hoje em dia é muito difícil isso ocorrer. Você vê, hoje tem filmes, né? Esses filmes norte-americanos falam, hoje tem todo um programa. Aqui, ela é da onde, Roberto? A Patrícia, eu já vou te responder. A Patrícia é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Então, você sabe que aqui tem o programa do PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que vai nas escolas, né, orientar. Existem várias entidades que fazem esse tipo de trabalho. Né? Então, veja bem, acontece. Não adianta a gente agora falar assim, olha, quem entra nisso daí é isso e aquilo. Isso não existe. O que existe é que existem momentos que a pessoa dá falhas e aí é um negócio que é difícil de se retornar. Agora, existe uma política, sim, antidrogas. Eu, antes de chamar um intervalo, eu quero só dar um conselho para a Patrícia. Patrícia, pensa um pouco na sua vida. Você, não sei a sua idade, mas eu acho que você deve ser moça, bem nova. Evite o consumo de droga. As más companhias levam a gente para caminhos que a gente não gostaria de conhecer. Você está nesse caminho? Procura sair, procura desenvolver alguma atividade esportiva, alguma atividade de trabalho, algum hobby, alguma coisa que te leve longe disso, se afaste das pessoas que te levaram para esse caminho. São pessoas que não vão te trazer felicidade. A vida é muito curta para a gente perder com droga. O intervalo, faz favor. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo mesmo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Ventos da Paixão. Um livro com poemas inspirados, tralhados com esmero, com uma clareza e fluidez admiráveis. Seus poemas em versos brancos estão sintonizados a elementos da natureza, consoantes com a mais pura tradição dos poetas românticos, onde o ser amado assume o papel central e detém nas mãos o destino de duas vidas. Ventos da Paixão, de Roberto Ferrari, o poeta do amor. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. Voltamos, internautas, estamos aqui nessa sexta-feira meio fria, tá? Com cara que esse fim de semana vai ser um fim de semana meio xoxo, né? Mas tudo bem, nós estamos aqui para continuar o programa, transmitir informação, está muito bem, tem bastante e-mail, bastante informação e vamos continuar. Para quem chegou agora, eu estou aqui com o professor Saul, com a professora Vera, eles são da ONG Educadores em Foco, e nós estamos aqui falando sobre assuntos genéricos de educação. Então, eu vou continuar com os e-mails. Agora eu vou ler o e-mail da Thalita. A Thalita está falando, Saul, que a internet é fundamental hoje em dia na vida, tanto de trabalhadores quanto de estudantes. Mas, inclusive, porque tem muitas pessoas que ganham o seu pão trabalhando pela internet.
E ela acha, queria que você comentasse a última afirmação dela, que as pessoas têm que aproveitar e saberem utilizar o computador, a internet. O que você acha disso? Cai naquilo que eu disse da última vez, né? O que acontece é que a internet, o computador em si, na vida das pessoas, é um negócio relativamente jovem. Então, se você, eu não sei quantos anos você tem, mas se você parar para ver, antigamente as pessoas não tinham um protetor de tela, então muita gente teve problema na visão, porque ficava olhando muito o vídeo do computador. Hoje em dia já até o brilho do vídeo foi mudando, enfim, quer dizer, o que está acontecendo? A gente está aprendendo também, né? Então, cai naquilo que eu disse, a televisão, antigamente na minha época, e eu já não sou nenhum menino, os pais deixavam direto os filhos verem televisão. Nos dias de hoje, as famílias mais conscientes já começaram a dosar. Então, não é que a internet é um negócio importantíssimo, isso nós não temos nem o que discutir. Agora, o que é preciso saber é dosar, mesmo nós, não estou falando só do jovem, não, as pessoas adultas também. Tá? Tem gente que fica a madrugada inteira dialogando e tal, e isso também não é bom. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que o corpo dele não é uma máquina. Então, quer dizer, agora, com o passar do tempo, as pessoas vão notando e vão desenvolvendo novos hábitos, né? Então, tudo que é novidade é assim mesmo, as pessoas vão entrando, né? Mas é evidente que eu concordo, sim, que as pessoas têm que viver, mas é isso que você está dizendo, é um fato. É realmente necessário saber dosar. E nos dias de hoje, a coisa mais difícil que tem é a gente saber dosar. Porque você repara bem uma coisa, a gente vai muito nas escolas, e não somente escolas, mesmo em comunidades, né? E a gente nota que as pessoas hoje, elas têm excesso pelas coisas. Então, hoje em dia, as pessoas, tem gente que fuma. Eu estava falando com uma pessoa, a semana retrasada, a pessoa tem a capacidade de fumar 5 maços de cigarro por dia. Quer dizer, você passa pela pessoa, você se sente dentro da Souza Cruz. Né? Porque a pessoa, né? Então, quer dizer, a pessoa, não que o cigarro seja, né? A gente aqui não vai execrar, não é isso, falar mal do cigarro, não. Mas precisa saber dosar, né? Porque senão fica um negócio difícil. Mesmo a bebida, a gente vê o jovem hoje, você vai nessas festas aí, principalmente essas festas rave, ou mesmo em salões, né? As crianças estão começando a beber hoje com 12 anos de idade. E ficando embriagadas, queimando neurônios mesmo. Então, quer dizer, o problema da nossa sociedade, o que eu vejo, é justamente esse que você está falando. É a dosagem. Você vê, por exemplo, o consumismo. Você vê a pessoa, vai no shopping, a pessoa vai e quer comprar, tem 2, 3, 4 pares de tênis, ele quer comprar mais 5. Só porque achou que é. Então, quer dizer, nós temos realmente que tomar cuidado com essa questão, né, do excesso. Agora eu queria fazer um agradecimento à Carolina Faria e à Célia Vaz, que estão aqui assistindo nosso programa. Queria agradecer os cumprimentos que elas estão fazendo a vocês, a mim, pelo programa. E eu sempre sei que posso contar com vocês aqui, que vocês são meus internautas fiéis, que assistem sempre meus programas. Agora, tem aqui um e-mail, o e-mail do Vando, outro e-mail do Vando. O Vando, ele fala o seguinte: Saul, como a família é a base? E se a família de um adolescente tiver pais que usam drogas, por exemplo, como a família seria a base? Como esse adolescente teria oportunidade e um caminho diferente? É preciso entender uma coisa, tá? Quando eu falo a família, tá? A família que eu digo, eu disse anteriormente e reafirmo agora. Família não precisa ser pai, não precisa ser mãe, pode ser tio, pode ser avô. Família em geral. Família em geral, porque veja bem, é o que eu disse, a questão do dia do pai e dia da mãe é uma questão que ficou para a escola pública para trás, tá? Hoje em dia é dia da família. Por quê? Porque tem gente que não tem pai, é criado pelo avô. Tem gente que não tem mãe, é criado pela tia. Então, o que é a família? É o dia da família. Então, o que a gente entende por família? A família precisa ser consanguíneo? Não. Basta ter uma pessoa de mais idade que se interesse por ela. Agora, eu conheço de pessoas que têm pai alcoólatra e mãe alcoólatra. Necessariamente ele não é alcoólatra.
O que acontece? O convívio, a própria escola, nesse momento, entra em ação? Entra. Eu não disse em momento algum que eu falei que a escola não é para substituir a família, e não vai mesmo, né? Mas sempre tem a escola como base, a escola dá a orientação. Então, o que acontece? Essas pessoas, como você está dizendo, Vano, que são usuários de drogas, né, e tal, essa criança, esse jovem, ele vai se basear em quem? Normalmente ele se baseia em um parente próximo, ou num vizinho, ou em um amigo, e principalmente na escola. Porque a escola, seja qual escola que for, aonde for, ela é frontalmente contra o uso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, né? Então, isso você pode ir em qualquer lugar do Brasil, e eu posso dizer para você, eu estive no Japão com mais de 78 professores do mundo, né? Então, o que acontece? Lá, a questão da droga, inclusive na escola pública, porque eram 78 professores do mundo de escolas públicas. Então, lá tinha professor da Inglaterra, professor do Iraque, professor do Irã, professor do Canadá, enfim, 78 países. E eles vivem o mesmo problema com a droga, né? A droga é um negócio que veio para ficar. Isso é um negócio inevitável. Ela veio para ficar, e o que nós temos que fazer é justamente orientar aquele que não utilizou, nunca utilizar, e aquele que utilizou, colaborar para que ele consiga sair. Ou, no mínimo, né, na pior das hipóteses, né, ter o autocontrole de conseguir dosar isso, pelo menos, né? Agora, o Vando mandou outro e-mail que diz o seguinte: experiência própria, já tirei vários meninos do crime, com arte e com a cultura, mesmo sendo de família de bandidos. Então, bato na tecla, hoje não são todas as famílias que têm essa estrutura. A droga já começa nas classes de quem tem dinheiro, aí acaba chegando nas periferias. O que salva uma criança certa é a cultura. Aí, Vando, eu concordo com você, eu acho que os dois andam em paralelo. Tem que ter a arte e a cultura, projetos extracurriculares ou mesmo curriculares, e a criança tem que tomar gosto por outras coisas. Eu tenho, como escritor, poeta, eu estou fazendo um movimento para a gente divulgar a cultura na periferia através da poesia, da literatura. Esse é um projeto que eu estou desenvolvendo até com o professor Saul e com outros poetas, que a gente está pretendendo espalhar a cultura e tirar as crianças e evitar que as crianças entrem no mundo do crime ou entrem na droga, incentivando elas a escreverem, a lerem mais, falar sobre literatos famosos, poetas famosos, como o Alexandre de Dumas, o Vinícius de Moraes, ou mesmo falar sobre Carlos Gomes, Castro Alves. Isso tudo estaria em um universo de cultura que a criança poderia aproveitar, né, Saúl? É verdade. Não, é o que eu sempre falo. Eu acho que a questão da cultura, tá, ela é fundamental. Ela é importante, sim. Tanto que eu estava dizendo, não somente da cultura, como a dança, como a música, como a pintura. Eu acho realmente importante. Como eu também acho que as matérias curriculares também tem que se dar uma prioridade, né? Então eu acho que as duas questões são questões que têm que andar sim em paralelo. Eu acho que você, Vando, não está errado, muito pelo contrário. Eu acho que, além disso ainda, você desestressa o jovem. A questão da violência, do bullying, é muitas vezes contornada por uma questão de uma dança, por essas questões, né, da arte. Inclusive, eu quero complementar o que o professor Saul falou, dizendo o seguinte, que na periferia existem grandes talentos que estão ocultos. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos lapidar os talentos, trazer os talentos para fora, puxar de dentro da pessoa esse talento natural que ela tem, ou para pintar, ou para escrever, ou para cantar, compor música. Todo mundo tem um talento. Isso, citando o meu grande amigo Mino de Oliveira, que fala que nessa vida a gente entra na hora que a gente nasce e a gente só tem um jeito de sair, é morrendo. E nesse intervalo, entre o nascer e o morrer, nós temos que saber para que a gente veio aqui. Então aí vem, Mino, que eu concordo com ele, vem aquela questão. A questão é a seguinte:
Será que as pessoas que estão na periferia não têm grandes talentos que têm que ser lapidados, trabalhados para saírem fora do mundo do crime da droga, Saul? Sem dúvida alguma. Inclusive, nós temos um projeto, até que você está falando, né? Nós temos o nosso projeto justamente em paralelo com você, que é de arte, que é de cultura, né? Nosso trabalho, nós estamos desenvolvendo esse projeto também junto com você, Roberto, para justamente pegar esses jovens da periferia e extrair isso que ele tem de melhor, que é a parte de arte, que é a parte de cultura, né? Inclusive, Vando, eu recebi agora o seu e-mail, eu agradeço a sua vontade de participar desse projeto. Pode ter certeza, depois, se você quiser, você pode mandar um e-mail para roberto@poetadoamor.com.br e deixar seu contato lá, que assim que esse projeto decolar, eu com certeza vou entrar em contato com você, aproveitar a sua experiência no tratamento com crianças que, vamos dizer, entre aspas, foram problemáticas e que você conseguiu tirar do mundo do crime, vamos dizer, ou da droga. Então isso vai ser muito útil. Então, Saul, nós temos aqui mais um aqui nessa batalha com a gente. Ainda bem, olha, eu agradeço desde já também, porque nós estamos aí lutando justamente para que esse mundo não fique melhor só para nós. Porque o que acontece é aquela questão egoísta, né? O cara fala, ainda bem, esse daqui não está perto de mim. Mas às vezes não está perto de você, mas mora na mesma rua que você. Uma hora pode encontrar um parente teu, um amigo, alguma coisa desse sentido. Então nosso trabalho é justamente esse, eu acho muito positivo essa sua posição. A Célia mandou um e-mail para cá agora, dizendo que para ela a família é tudo, que ela tem 3 filhos, que ela compartilha as tristezas, as alegrias. Bom, Célia, isso daí eu tenho certeza que te conheço, você é uma pessoa muito boa de coração, muito ótima como mãe, como ser humano, como tudo. Então, o que eu posso dizer é que nós temos que ter um núcleo base, que é a família, preservado. Então, essa questão que até que o Vando falou, o pai é drogado, a mãe é drogada, é aquilo que o Saul disse também. Necessariamente não se precisa ter o pai e a mãe como família. A família é só um nome que se dá para um núcleo. Pode ser um vizinho, pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, um irmão mesmo. Então, vamos todos nos unirmos, vamos todos levantarmos a bandeira da cultura, da educação, que a população precisa de gente que esteja vindo trabalhar para tirar todo mundo do caminho da droga e da violência, não é, Saul? Eu acho. Realmente, eu acho que a base é essa, não adianta a gente só esperar que os outros façam. Eu acho que nós também temos que fazer a nossa parte como sociedade, né? Porque, infelizmente, internautas, você sabe que nós moramos num país, como você tinha visitado no início, que é tudo uma questão de cultura e educação. Há muitos e muitos anos que o Brasil vem nessa toada de atos corruptos, desvio de verbas, o jeitinho levar vantagem em tudo, dar um jeitinho daquele jeito. Isso aí só vai mudar quando realmente todo mundo vier de baixo já com uma cultura diferente. Aí tudo vai ficar tranquilo, nós vamos morar num país porque dinheiro tem. Então, essa questão até que o Sol falou que nós estamos fazendo um esforço aqui para montar essa creche, para fazer as coisas andarem, quando o governo devia fazer essa parte aqui, porque não tem o dinheiro para fazer, ele tem. É que o dinheiro é mal utilizado. Além de desviado, existe um mau uso do dinheiro público. E isso daí é uma questão centenária no Brasil. Isso já vem desde o século XIX, desde a época de Dom João VI, a gente já tem esse problema. É verdade. Não é não, Saul? É verdade. Então, Roberto, só para dar uma reforçada... Eu queria que você falasse mesmo. A nossa creche, se você conhece, ou se você quiser, você puder, ou conhece alguma empresa, algum empresário, alguma pessoa que possa realmente fazer uma doação para nós estamos realmente aceitando. O nosso projeto de creche é um projeto diferenciado. Ela vai trabalhar de segunda a sexta com crianças de 0 a 3 anos. Aos sábados e domingos nós
nós vamos desenvolver essa questão da cultura junto com o Roberto, a questão da poesia, a questão da dança, a questão da arte, tá? E já não é mais para crianças de 0 a 3 anos, é para jovens e também adolescentes, no mesmo espaço, nos finais de semana, tá certo? Onde nós vamos desenvolver esse trabalho de arte e cultura. Mesmo que você que está me ouvindo, que está me vendo, não seja do estado de São Paulo e queira colaborar, nós estamos aceitando, porque você sabe que não existe fronteiras para se fazer e para se ajudar o outro, né? Eu acho que nós temos que ter, se nós pudermos ajudar, por favor, nós realmente estamos precisando desse apoio, dessa ajuda, dessa colaboração. Eu quero endossar as palavras do professor Saul e dizer que a gente faz o bem e o amor a gente compartilha nas menores coisas. Então, se você puder falar, não, eu vou fazer um ato de carinho, eu só tenho R$20, eu tenho R$10 para doar, e você doar esse dinheiro, você pode ter certeza que as crianças vão estar agradecendo de coração o dinheiro que você vai estar doando. Porque é de 10 em 10, se cada um der 10, e foram muita gente dando 10, o projeto vai ter uma eficiência, vai se concretizar, vai ajudar muitas crianças, muitos pais que não têm como trabalhar tranquilos onde deixar seus filhos. Vai ser espetacular. Vai estar lá no Facebook, assim que tiver liberada a página para doação, eu vou soltar no Twitter, no Facebook. Eu queria muita colaboração de vocês. Queria, do fundo do meu coração, estou fazendo esse pedido para quem puder trabalhar, quem estiver me escutando, tiver muitos seguidores no Twitter, Facebook, espalhe essa ideia e vamos começar a construir esse mundo melhor. E você, Vando, você já, por todos os seus comentários, por tudo que você falou aqui, você mostrou que é uma pessoa capaz, você trabalha com arte, como você falou aqui no seu e-mail. Nós vamos contar com você. Manda o e-mail para roberto@poetadoamor.com.br com seus contatos, que quando for o momento certo nós vamos entrar em contato. Eu quero deixar uma boa noite para todos os internautas, dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui uma convidada muito especial e vocês vão gostar muito dela. E o nome dela é Miriam Vartush. Ela é uma pessoa sensacional. E boa noite, internautas. Grande fim de semana. Seja maravilhoso, muita paz, muito amor e um excelente início de semana. Boa noite, Saul. Boa noite, Vera. Boa noite, Roberto. Boa noite também, agradeço a todos a participação, que mandaram nossos e-mails. Caso queiram entrar em contato conosco, nossa entidade é www.educadorenfoco.org.br. Tá? Caso queiram entrar em contato conosco, estamos à disposição. Se não, pode também entrar no meu e-mail, saulcord, SAULCORD mudo, @ig.com.br. Tá? Ou se não, da Vera. Roberto, muito obrigada pelo convite, tá? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Roberto.